Esta análise é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Hoje, a gente vai se aprofundar no caderno 24, focado em conhecimento específico para analista pedagogia. O tema é avaliação da aprendizagem, funções e instrumentos. E vamos ser sinceros, né? Esse é um daqueles temas que, para a banca FGV, é um verdadeiro campo minado. Parece simples, mas cada questão é uma armadilha em potencial. A nossa missão aqui é usar o material do professor Lessa para desmontar essa lógica da banca, sabe? Para ir além da decoreba e entender a filosofia por trás do que é cobrado. Exatamente. E o que é fascinante neste material é que ele nos obriga a pensar como a banca. A FGV não vai colocar na prova uma pergunta tipo: defina a avaliação formativa. Isso seria fácil demais. Não. Ela vai descrever um cenário de sala de aula, uma situação complexa, e vai perguntar qual a ação mais adequada do analista pedagógico. A chave, como o professor Lessa aponta repetidamente, não está em saber o nome do conceito, mas em discernir a intenção por trás de cada prática. A pergunta de R$1 milhão é sempre: essa ação serve para incluir e desenvolver ou para classificar e excluir? Entendi. Então, o ponto de partida é quase filosófico. E o caderno começa justamente com uma ruptura fundamental. A diferença entre examinar e avaliar, que à primeira vista sim parecem sinônimos, mas para a pedagogia e para a prova são mundos opostos. O material, citando Cipriano Lucchesi, diz que o ato de examinar é pontual, classificatório, focado na nota. O erro é o fim da linha. É um carimbo. Você é 7, você é 4. O exame serve para seleção social, para criar rankings. É uma fotografia estática que julga o passado. Agora, o ato de avaliar, na perspectiva que o caderno defende, é o completo oposto. É um processo contínuo, dinâmico, e o foco absoluto está na aprendizagem. O erro aqui não é um fracasso, mas um sintoma pedagógico. É um sinal luminoso no painel do professor que diz: atenção, preciso intervir aqui. O erro como um dado para o planejamento, não como uma condenação. É por isso que o material destaca aquela frase de impacto do Lucchesi, né? Avaliar é um ato de amor, pois acolhe o sujeito para transformá-lo. Confesso que, num contexto de concurso, a expressão ato de amor soa até um pouco estranha. Como isso se traduz na prática, na frieza de uma questão de prova? Essa é a armadilha perfeita da FGV. Ela vai explorar exatamente essa dissonância. Imagina um item de prova descrevendo um professor que cria um sistema super complexo, planilhas, médias ponderadas, critérios técnicos detalhadíssimos, rankings de turma. A questão vai chamar isso de um sistema de avaliação justo e objetivo. A palavra justo é a isca. Na verdade, pela ótica de Lucchesi que o material adota, se o propósito final de toda essa parafernália técnica é só classificar e excluir, não é avaliação no sentido pedagógico, é um exame sofisticado. A pergunta que o material nos ensina a fazer é: essa prática serve para ajudar quem está com dificuldade a avançar ou só para constatar quem já sabe e quem não sabe? A resposta define tudo. Ficou muito mais claro. A armadilha é a aparência de objetividade escondendo uma prática excludente. Ok. Uma vez que a gente entende que avaliar é para incluir, o material do professor Lessa começa a organizar o como fazer isso. Ele apresenta a famosa tríade das funções da avaliação, baseada em autores como Bloom e Perrenot. Exato, a tríade funcional. São 3 momentos, 3 intenções diferentes. A primeira é a função diagnóstica, também chamada de dialógica. Ela acontece no início do processo. O objetivo não é dar nota, é fazer um prognóstico. É como um médico que pede exames antes de iniciar um tratamento, sabe? O professor precisa saber o que o aluno já traz consigo. É aqui que entra aquele termo técnico que o caderno menciona, os subsunsores. Certo? Isso, o termo é de David Ausubel. De forma bem simples, assim, os subsunsores são como as gavetinhas mentais, o conhecimento prévio que o aluno já tem e onde a nova informação vai se ancorar. Se o aluno não tem uma gaveta para guardar o conhecimento novo, ele fica solto, se perde.
A avaliação diagnóstica serve para identificar quais gavetas já existem e quais precisam ser criadas antes de começar a matéria nova. Sem isso, o professor está navegando às cegas. Certo, a diagnóstica é a bússola inicial. E a segunda função? A segunda é a formativa, ou reguladora. Essa acontece durante o processo. Se a diagnóstica é a bússola, a formativa é o GPS, que recalcula a rota em tempo real. O caderno frisa muito um termo de Perrenot, que é a palavra-chave aqui, regulação. O objetivo não é dar uma nota para o que passou, mas regular o que está acontecendo agora. O professor percebe que a turma não entendeu um ponto e muda a estratégia. O aluno recebe um feedback e ajusta o foco do estudo. É um diálogo constante. E por fim, a terceira, que talvez seja a mais conhecida e mais polêmica, a somativa. A somativa, ou classificatória. Ela ocorre ao final de um ciclo, de um bimestre ou de um ano. A função dela é de balanço, de certificação. É a fotografia do ponto de chegada. Ela tem uma função social e administrativa importante, de registrar para a instituição e para a sociedade que um determinado percurso foi concluído. O problema nunca foi a existência da avaliação somativa em si. Forma de avaliação dominando todo o processo. Imagino que é nesse jogo entre as três funções que a FGV cria as maiores confusões. É o playground da banca. Primeiro, eles vão tentar te convencer que a avaliação formativa é aplicar várias provas pequenas para somar a nota no final. Errado. Como a gente viu, a palavra-chave é regulação, feedback, ajuste de percurso. Um bilhete do professor com uma orientação pode ser mais formativo do que 5 testes valendo um ponto. Segundo, vão tratar a somativa como a grande vilã da educação. Também não é por aí. O caderno deixa claro que ela é necessária. A armadilha é acreditar que ela é a mais importante. E o caderno aponta um terceiro ponto, uma conexão mais sofisticada que seria crucial para o cargo de analista. Sim, e aqui está o pulo do gato para a prova. É a conexão entre o macro e o micro. Pensa no SAEB, a Avaliação Nacional. A função primária dele é somativa. Ele faz um balanço da qualidade da educação. Ele tira a fotografia do ponto de chegada do sistema. No entanto, o que o analista pedagógico precisa entender é que o resultado somativo de um ano deve se transformar no principal insumo para a avaliação diagnóstica do ano seguinte. Onde as escolas foram mal, quais habilidades precisam ser reforçadas, ou seja, um dado somativo em nível macro gera uma necessidade de diagnóstico em nível micro. A FGV adora cobrar essa capacidade de ver como a mesma ferramenta pode servir a funções diferentes, dependendo de quem a usa e para quê. Essa conexão é fantástica. Mas me parece que isso exige uma mudança de postura muito grande do professor, não é? Não é só aplicar uma técnica. E imagino que é aí que entra o conceito de avaliação mediadora de Jussara Hoffmann, que o material detalha. Deixa de ser uma ferramenta de poder para ser uma ponte. Exatamente. É uma mudança de paradigma. Hoffmann propõe um ciclo constante, ação, reflexão, ação. O professor age, que é ensinar, avalia, e essa avaliação não serve para julgar o aluno, mas para fazê-lo refletir sobre a própria prática. Por que eles não entenderam? Minha explicação foi clara, o exemplo foi bom. Essa reflexão gera uma nova ação, mais ajustada, mais precisa. A avaliação alimenta o planejamento. É um ciclo virtuoso. E dentro dessa lógica mediadora, a visão sobre o erro se transforma radicalmente. Lembro de ver no caderno o conceito do erro como hipótese. Isso é poderoso. É o coração da avaliação mediadora. O erro não é um fracasso, é uma janela para a lógica do aluno. Se um aluno responde que 4 vezes 5 é 9, a resposta de um professor examinador é errado, é 20. A resposta de um professor mediador é interessante. Me conta como você pensou para chegar no 9. Talvez o aluno tenha somado, em vez de multiplicar. Entender o raciocínio por trás do erro é a única forma de ajudar. O erro é uma hipótese de trabalho, uma pista valiosa. E como a FGV cobraria isso? É um cenário clássico.
A questão vai descrever, diante de um erro recorrente dos alunos, o analista pedagógico orientou o professor a aplicar mais exercícios, b. mostrar a forma correta, c. propor um debate com os alunos para investigar suas estratégias de raciocínio. A resposta correta, na perspectiva mediadora, que a banca valoriza, é sempre a que investiga, dialoga e trata o erro como um processo, não como um produto final a ser punido. Faz todo sentido. E para colocar essa filosofia em prática, os instrumentos precisam ser coerentes. Não dá para ter um discurso mediador e só usar prova de marcar X. O caderno traz alguns exemplos de instrumentos alinhados a essa visão. Sim, e é importante entender a função de cada um. O material cita, por exemplo, as provas operatórias inspiradas em Piaget. O foco não é ver se o aluno decorou a fórmula, mas se ele consegue usar a fórmula para resolver um problema novo. Se ele consegue transferir o conhecimento. O foco está no raciocínio. Outro instrumento que o caderno detalha é o portfólio reflexivo. Sempre ouvi falar, mas qual é a diferença crucial dele para uma simples pasta de trabalhos? A palavra-chave é reflexivo. Uma pasta de trabalhos é só um depósito. Um portfólio é uma coleção organizada de evidências que conta a história de uma aprendizagem. O mais importante é que ele inclui momentos de autoavaliação do aluno. Ele olha para um trabalho do início do ano e para um do final e escreve sobre o que mudou, o que aprendeu. Isso desenvolve o que a FGV adora cobrar: a metacognição, a capacidade do aluno de pensar sobre o próprio processo de aprender. E o caderno também fala sobre as rúbricas. As rúbricas são fantásticas para avaliação formativa. São basicamente tabelas que descrevem de forma clara os critérios de avaliação e os diferentes níveis de qualidade. Por exemplo, iniciante, em desenvolvimento, proficiente. A grande vantagem é que o aluno sabe, antes de começar a tarefa, o que se espera dele. Isso torna a avaliação transparente, democrática e tira aquela sensação de que a nota é uma surpresa ou algo pessoal do professor. Mas, conhecendo a FGV, imagino que a armadilha não está em saber o que é um portfólio, mas em como ele é usado, certo? Perfeito! A banca vai descrever o uso distorcido de um bom instrumento. Por exemplo, ela descreve um professor que pede um portfólio completíssimo, mas só o pega no último dia de aula para dar uma única nota de 0 a 10. Nesse caso, um instrumento com potencial formativo imenso foi usado de forma puramente somativa. Ele não gerou feedback, não regulou a aprendizagem. O que o caderno do professor Lessa nos ensina é que o que define a função da avaliação é o uso pedagógico do instrumento, não o nome dele. Uma prova tradicional pode ser formativa se o resultado for usado para replanejar a aula na semana seguinte. Ok. O material é denso e cheio de nuances. Acho que vale a pena fazer uma revisão rápida com os pontos mais importantes, no estilo bate-pronto, para fixar a essência. Vou lançar as perguntas com base nos pontos-chave do caderno. Ótima ideia. Vamos lá. A avaliação diagnóstica dá nota? De jeito nenhum. Ela não julga, ela investiga os conhecimentos prévios para subsidiar o planejamento. A nota aqui não faz sentido. Qual a diferença fundamental entre prova e avaliação? Prova é um instrumento, um registro pontual, uma fotografia. A avaliação é o processo contínuo de analisar múltiplas fotografias para tomar decisões que melhorem a aprendizagem. A prova está contiva na avaliação. O erro do aluno é um fracasso? Nunca. Na visão mediadora, que é a que importa para a prova, o erro é uma hipótese em construção, uma pista valiosíssima sobre o processo de aprendizagem. É o ponto de partida para a intervenção. E aquele termo que a gente falou, metacognição, o que é de fato? É o aluno pensando sobre como ele mesmo aprende. É quando ele se pergunta: como eu posso estudar melhor para essa matéria? O que funciona para mim? Instrumentos como o portfólio reflexivo e a autoavaliação com rúbricas são excelentes para desenvolver isso. E a pergunta de R$1 milhão, que o caderno deixa muito clara. Na prova para analista, o foco da FGV está na nota ou na função? Sem a menor sombra de dúvida. Na função pedagógica. A banca quer saber se o candidato entende o impacto que cada tipo de avaliação tem sobre a aprendizagem e principalmente sobre o planejamento do professor.
A nota é só uma consequência, muitas vezes a menos importante. O processo é que define tudo. Então, o que fica desta análise é que, para a FGV, a avaliação da aprendizagem não é uma escolha meramente técnica. É, acima de tudo, um ato ético e político. A forma como se avalia define se a escola vai ser um espaço de inclusão e crescimento ou de exclusão e seleção. Exatamente. O professor Lessa sintetiza isso de forma brilhante no material, criando uma analogia perfeita para fixar para a prova. A diagnóstica é a bússola inicial, que aponta o norte. A formativa é o GPS, aquele acompanhamento com feedback constante, que recalcula a rota a cada desvio. Este é o grande foco da FGV. E a somativa é a fotografia do ponto de chegada, o registro necessário da viagem. Uma analogia realmente poderosa. E dentro dela, qual seria o papel do analista pedagógico? O papel do analista é garantir que a avaliação seja esse GPS que guia, e nunca um muro que impede o avanço. O analista é o guardião da função pedagógica da avaliação dentro da instituição. Ele precisa garantir que o foco esteja sempre no processo de aprendizagem e não apenas na classificação. Fantástico! Para fechar, o caderno termina com uma reflexão muito forte sobre como todos nós tropeçamos na vida e na aprendizagem. Isso me deixou pensando em algo para além da prova. Se o tropeço, o erro, é uma parte tão natural e essencial do processo de aprender a caminhar, como as instituições podem transformar seus sistemas de avaliação, que hoje frequentemente punem o erro, em verdadeiros sistemas de apoio que ensinam a pessoa a se levantar e a caminhar com mais firmeza e confiança. Uma reflexão que vai além do concurso e toca a essência do que é educar. Esta análise aprofundada foi inteiramente baseada no caderno de estudos do projeto Alero Turbo, de autoria do professor Dr. Marcelo Lessa.